Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando suas dúvidas, as suas crises existenciais, coisas que vocês acham que eu posso ajudar, e eu e a galera dos comentários aqui a gente dá a nossa opinião sobre as suas tretas. Não se esquece que pra aparecer aqui é só mandar um e-mail pra mimimi@gabifadel.com. E se você quer mandar pra gente o que foi que aconteceu depois do Pare de Mimimi, você manda um e-mail pra esse mesmo e-mail, mas com a hashtag ex-mimimi. Antes da gente começar esse Pare de Mimimi, eu quero trazer aqui uma palavra da Gabriela do Futuro. Gabriela do Futuro, pode vir. Gabi do Futuro aqui, e eu quero falar com vocês sobre um dos meus parceiros favoritos aqui do canal, e eu sei que também é um dos parceiros favoritos de vocês, a Skillshare. Se você não conhece a Skillshare, você precisa conhecer eles, porque eles são, assim, incríveis. É uma plataforma de aprendizado, onde você tem acesso a milhares de aulas dos mais diversos assuntos. Você pode tanto aprender a ilustrar, a desenvolver sites, design, você tem até aulas de empreendedorismo, caso você esteja, sei lá, começando uma lojinha online, por exemplo. Também tem aulas de filme, vídeo, fotografia, roteiro, um monte de coisa também, caso você esteja, sei lá, começando na vida do YouTube, por exemplo. Serve desde você aprender uma habilidade nova, quem sabe produção musical, sei lá, ou até desenvolver alguma coisa que você já sabe, tipo, se você já desenha e você quer começar a pintar, por exemplo, tem uma aula de Skillshare pra você. Uma das coisas que eu mais gosto e mais uso no meu trabalho é escrever, porque eu tenho sempre que escrever muitos roteiros, eu tenho que planejar o que eu vou fazer. E eu comecei a fazer uma aula agora de escrita criativa, como criar textos pessoais de impacto, com a professora Roxane Gay. E eu tô amando as aulas, é sempre muito legal, assim, receber insights novos de coisas que você já sabe fazer. Eu amo a Skillshare, eu acho que me ajuda muito, tanto no meu trabalho, quanto às vezes só pra eu aprender alguma coisa nova, sabe? Eu fiz umas aulas também já de ilustração, por exemplo, que é uma coisa que eu não manjo muito, mas que eu gostaria de desenvolver. Tem um monte de aula pra você, seja pro seu trabalho, seja só pra você se divertir. É um lugar muito legal, muito especial. Eu sempre falo aqui pra vocês, né, que uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela gente é estar sempre aprendendo coisas novas. Por isso que eu amo muito a Skillshare e eu amo trazer eles pra vocês. E é claro, vocês já sabem, eu tenho um presente pra vocês. As primeiras 1000 pessoas que clicarem no link aqui embaixo, que tá na descrição desse vídeo, ganham um mês grátis de Skillshare pra testar tudo que elas querem. E não se preocupa, tá? O site, ele é todo em português, todas as aulas são legendadas em português também. Você não precisa saber inglês pra aprender uma habilidade nova. É tudo feitinho pra gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então clica no link aqui embaixo. 1000 pessoas, é muita gente, pode ser você. E aí você ganha um mês grátis pra você aprender tudo que você quiser, o céu é o limite. Agora vamos voltar pro vídeo. Oi Gabi, tudo bem contigo? Eu sou a Elisa, eu tenho 27 anos e sou casada há 1 ano. E o meu mimimi é o seguinte, meu marido gosta de apanhar e eu tô muito assustada. Pronto, é um desses, né? Já começamos bem, começamos abrindo assim, ó, pá! Só pra contextualizar, a gente namora desde 2016 e casamos em outubro do ano passado. Lucas é 3 anos mais novo que eu, 24 anos, e a gente sempre se deu bem em todos os sentidos. Ele é muito companheiro e sempre quis formar família comigo. Tanto que o nosso casamento era pra ser em 2020. Porém, a pandemia acabou atrasando o casório, atrasando em 1 ano. Durante o nosso namoro, a gente sempre brincava de lutinha. E ele sempre me deixava ganhar. Eu nunca cheguei a bater nele. O máximo era um empurrãozinho ou um tapinha no ombro. E ele a mesma coisa comigo. Aí, como disse, casamos. E lá pra fevereiro/março, ele me pediu pra dar um tapa nele forte. Durante essa lutinha. Eu achei que ele estivesse enchendo o saco, mas não. Ele começou a pedir para que eu começasse a bater nele mesmo, com tapas, chutes e não só na hora da lutinha. Era tipo quando a gente estava vendo TV, conversando, etc. E cada dia tá pior. Às vezes ele quer que eu humilhe ele xingando, mandando nele, etc. Eu falei pra ele ir numa terapia. Até terapia de casal, caso ele quisesse, mas ele nega, fala que não precisa. E cada dia mais eu fico preocupada com isso dele. Ele nunca foi assim e eu não sei o que fazer. Gabi, me ajuda, por favor. Beijos, menor que 3. Eu acho que o seu marido, ele está aí em falta com você por uma coisa. Quando a gente namora com uma pessoa, né, o objetivo do namoro é você conhecer aquela pessoa, você conhecer as coisas boas dela, as coisas ruins dela, os defeitos, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, pra você saber se você quer construir uma vida com aquela pessoa, certo? Eu acho que ele escondeu essa parte dele, de você,
Provavelmente porque ele devia ter medo, sabe? Ele devia ficar meio receoso de que você ia rejeitar ele se ele mostrasse que ele gosta dessas coisas. E aí eu acho que isso é culpa dele. Ele que deveria ter sido mais honesto com você e falado das coisas que ele gosta antes. Eu não acho que ele tá errado de gostar do que ele gosta, tá? Eu não acho também que você deveria ficar necessariamente preocupada com ele. Entre dois adultos consentindo, tudo é permitido. Se as duas pessoas estão de acordo com aquilo, estão curtindo o rolê, tá todo mundo ok com o que tá acontecendo, eu não vejo nenhum problema. Só que você, não foi informada disso. Tu casou com um cara que curte essas coisas, sendo que você namora com ele desde 2016, muito tempo. E ele não teve a cortesia de falar sobre essas coisas com você antes. Pra você então decidir, se você gosta ou não, se você se sente confortável ou não. Até porque, olha só, ninguém é obrigado a fazer nada que não se sente confortável. Ninguém tem que fazer. E aí, a outra pessoa quer muito e você não quer fazer, é hora de se separar. É assim que a vida segue. Só que ele devia ter falado isso pra você muito antes. E eu acho que foi escroto da parte dele omitir isso de você, te colocar numa posição onde você já tá casada, você já tá morando junto, você já tá construindo uma vida. E aí agora você tem que fazer essas coisas pra agradar ele, que ele só se sentiu confortável de fazer com você quando ele sentiu que já tava num relacionamento seguro, sabe? Vocês casaram e já tá tudo feito e agora é mais difícil de separar. Eu acho que é escroto fazer isso. Acho que deveria ter sido conversado muito antes. Não acho que ele precisa necessariamente de terapia por causa disso. Não acho que é o caso, sabe? Eu acho que ele foi escroto com você. E eu acho que vocês deviam se resolver sobre isso, conversar de maneira muito clara sobre as coisas. E você falar se você se sente confortável com isso ou não. Ele te falar exatamente o que ele quer, qual que é o rolê dele, sabe? Porque deveria ter sido conversado assim há uns 5 anos atrás. Tá com atraso bem grande esse papo. E aí, gata, vocês têm que chegar num consenso entre vocês. Do que vai acontecer. Se você vai se sentir confortável com isso, ou se você não quer fazer de jeito nenhum e ele vai ter que aceitar, porque ele deveria ter falado isso com você antes. Aí, se ele não aceitar, aí, gente, desculpa, né? Sim, a culpa foi dele também. A culpa foi toda dele. Você tem um bagulho que você gosta, que você curte, você segura isso por anos pra só falar pra pessoa quando vocês já estão casados. Oi, Gabi, tudo bem? Me perdoe o texto longo. Meu nome é A, tenho 20 anos e estou mandando esse mimimi porque eu queria muito um conselho seu e da galera dos comentários também, se quiserem opinar. Meu nome é 3. Acontece que nesses meus 20 anos eu nunca trabalhei e tenho medo de começar um dia, mesmo sabendo que alguma hora esse dia vai chegar. Moro com a minha mãe, 2 irmãos mais novos e 2 cachorrinhas. Mas como eu não trabalho, minha mãe é a única que paga praticamente tudo na casa. Casa essa apenas de 1 quarto. Nossa, que caos! Meu pai é falecido e o pai dos meus irmãos não fala com a minha mãe desde que ela terminou o relacionamento. Por motivos que, se eu contasse, teria que escrever um livro sobre. Então, ela não recebe pensão e praticamente se vira para criar os filhos. Eu me sinto culpada por ter esse medo de começar a trabalhar quando vivemos numa situação que não tem tempo para isso. E apesar de me sentir ansiosa, tento sempre pensar que é algo normal que todo mundo faz e que não deveria ser tão assustador assim. Eu faço faculdade e ainda estou no 2º período, mas sei que alguma hora vou precisar estagiar. É provável que, para quem é de fora, tudo isso seja só uma coisa da minha cabeça. Mas para mim parece que é uma grande responsabilidade e que eu ainda não amadureci o suficiente. Eu tenho medo de fazer as coisas erradas, de ir numa entrevista de emprego e gaguejar, ou simplesmente não saber responder as perguntas. Já pesquisei sobre como montar um currículo, o que falar em uma entrevista de emprego, como funciona a carteira de trabalho e coisas assim. Mas eu acho que sou tão desprovida de autoconfiança que mesmo que se soubesse todas essas coisas de cor e fosse uma expert no assunto, ainda teria algo que me faria ficar nervosa. Desde que eu terminei o ensino médio, quase todos meus amigos já tiveram essa experiência de começar a trabalhar. E agora eu percebo que sempre que eles comentam alguma coisa sobre o trabalho deles, eu os encho de perguntas querendo saber todos os detalhes de tudo que eles fazem. E eles sempre dão ombros e me respondem de uma maneira resumida, como se fosse algo comum e entediante. E isso vale para todos os tipos de trabalho. Por exemplo, eu tenho um amigo que faz técnico em administração, uma amiga que faz jovem aprendiz e outra que trabalha numa lanchonete. E mesmo sendo trabalhos diferentes, a curiosidade que eu tenho de saber como as coisas funcionam é a mesma. Gabi, me deu uma luz. Gostaria muito de um conselho sobre como me preparar mentalmente para o mercado de trabalho e tentar enxergar isso de um outro ponto de vista. Um que não seja tão assustador quanto o meu. Beijos, menor 3. Cara, eu acho que eu sou uma
péssima pessoa pra te dar conselhos sobre isso, porque eu nunca estive no mercado de trabalho. Eu faço vídeos pro YouTube desde 2010. Quando eu tinha idade pra entrar no mercado de trabalho, eu já fazia vídeo pro YouTube. Então eu nunca precisei, porque eu sempre tive isso aqui, que eu tô fazendo aqui. Apesar de que em alguns momentos da minha vida eu já pensei sobre, eu nunca de fato fui atrás, porque eu já tinha um trabalho. Então eu não tenho uma experiência empírica pra te dar, sabe? Sobre como as coisas funcionam. Mas eu vou te falar sobre uma outra experiência que eu tive, tá? De uma coisa que me deixou muito nervosa. O mercado de trabalho realmente nunca foi uma coisa que me deixou muito nervosa, porque, sei lá, mesmo quando eu pensava em começar alguma coisa, eu não sei, nunca foi algo, pra mim sempre foi algo muito normal. Mas tem uma coisa que eu fiz recentemente que pra mim foi um grande problema, que foi tirar a minha carteira de motorista. Que eu esperei muito tempo pra tirar minha carteira de motorista. Quando eu fiz 18 anos, eu pensei, pra quê? Eu não vou ter carro mesmo, ninguém vai me dar um carro, eu não tenho dinheiro pra comprar um carro. Tipo, não faz sentido querer tirar agora a carteira de motorista, se eu não vou ter carro pra dirigir. E com o tempo, eu só fui meio que empurrando as coisas com a barriga, depois eu já tinha meu trabalho, tinha muita coisa pra fazer. E aí eu falava, nossa, vou ter que tirar um tempo da minha vida pra ir atrás disso, de carteira de motorista, de ter que ir em aula e tal. E foi uma coisa que eu fui deixando. E quando eu fui finalmente tirar, foi no ano passado, ou esse ano? Cara, não, foi esse ano. Não, foi no ano passado, eu tirei esse ano. Isso, foi no ano passado que eu resolvi, tá? Quando eu finalmente fui tirar no ano passado, eu comecei a ficar muito nervosa com o negócio da prova de direção. Foi um negócio de um nervosismo, de uma ansiedade que eu nunca tinha experimentado antes, com nada assim, nenhum acontecimento da minha vida, sabe? Nenhuma coisa que eu precisasse passar, eu tinha experimentado uma ansiedade tão grande, que me atrapalhasse tanto. Tipo, óbvio, eu tinha ficado muito ansiosa com várias coisas, mas no nível que eu tava sentindo da prova, era uma coisa que foi quase que inédita mesmo. Era uma sensação de que eu ia morrer, de verdade. Eu fazia aulas antes da prova e o professor falava, você sabe fazer tudo, não tem nada que você não sabe fazer, você tá indo bem em tudo. Só que eu chegava lá e eu tremia e eu não conseguia fazer nada. Era uma sensação horrível. E eu fiquei pensando muito sobre como eu podia já ter feito isso há muito tempo na minha vida. Sobre como, se eu tivesse resolvido tirar a carteira de motorista lá quando eu fiz 18 anos, eu já tinha muito tempo de carteira e eu já teria passado por tudo isso e eu já teria normalizado essa situação e eu já teria passado por todo esse medo, sabe? Já seria uma coisa, pra mim, completamente normal na minha vida. E que eu fiquei empurrando essa situação com a barriga por todo esse tempo. E aí eu tava tendo que lidar com isso mais velha, quando eu já podia ter passado por isso. Já podia ter ficado no passado. Então, eu acho que o que você deveria tirar dessa minha situação, que é o que eu gostaria de passar para as pessoas, é que quanto antes você faz alguma coisa que você tem medo, mais tempo sem ansiedade você vai ter na sua vida. Você entende o que eu tô te falando? Tipo, antes você vai resolver essa situação. Você vai ter que passar por isso uma hora ou outra. Você vai ter que entrar no mercado de trabalho. Não vai ser esse bicho de 7 cabeças que você tá pensando que é. E você vai ver, mais cedo ou mais tarde, que meio que não importa muito. Se você entrar num emprego e você não for tão bem, se você não for tão bem numa entrevista, vão ter outras. E mais cedo ou mais tarde você vai perceber que aquele emprego ali que você ficou um tempo e não foi tão bem, ele vai ser meio que irrelevante na sua vida, sabe? Essas coisas, elas vão ser relevantes na sua vida. Mas antes, você precisa passar por essa parte que te dá ansiedade. E o quanto antes você passar por essa parte de ansiedade, menos tempo você vai ficar ansiosa. Porque você já tá sofrendo agora. E mais tempo pra se acostumar você vai ter. Tem coisas que às vezes é melhor a gente fazer logo, tirar isso logo da nossa cabeça. Até porque esse tipo de ansiedade, e eu percebo isso com a minha experiência da prova de direção, sabe? Quanto mais tempo passa na sua vida, que você fica com aquela ansiedade, mais você vai criando bloqueios sobre aquilo. Então, às vezes, é melhor você só tirar o band-aid logo, não pensar muito sobre. Vai, se inscreve numa vaga. Vai numa entrevista de emprego sem esperar muita coisa. Sem sequer achar que você vai conseguir aquele emprego. Talvez você devesse fazer isso até com um emprego que você nem queira pegar. Pra você não sentir essa pressão. Porque é uma experiência que você vai ter, que você vai chegar lá, você vai ver como é uma entrevista de uma coisa que você nem quer, então que não vai ter nenhuma pressão em você, vai ser só pra você ver como é que é. E você vai perceber que você foi nessa entrevista e aí você ficou nervosa, mas aquilo não afetou em nada na sua vida, porque você não queria aquilo. E mesmo se você quisesse, você poderia tentar outras vezes, com outros empregos. Porque aquilo não vai ter nenhum impacto na sua vida, entendeu? Grandioso.
E aí você faz isso da maneira que vai causar o menos impacto possível pra você, no emprego que você não quer, num lugar que você não trabalharia, num horário que você nem pode trabalhar, só pra você ter experiências. E vai fazendo isso. Vai indo pra várias entrevistas de empregos que você não quer, de vagas que você nem poderia conseguir, talvez, só pra você ver como é a experiência, até você se acostumar com aquilo. E aí depois você pega um emprego que também vai ser um emprego que não vai ser muito relevante na sua vida, só pra você ter a experiência de trabalhar e lidar com pessoas. Faz essas pequenas coisas, que não são coisas que você quer muito fazer, só pra você ter experiência, para quando chegar o momento de você realmente tentar uma vaga que você quer, você já ter tido muitas experiências e aquilo ser muito normal pra você. Mas faz isso o mais rápido possível. Não deixa essa ansiedade, esse medo crescer muito tempo em você, porque quanto mais tempo você passa martelando isso, pior é. Oi Gabi, tudo bem com você e com o Black? Espero que sim. Sou uma mulher de 21 anos e atualmente estudante. Sou diagnosticada com transtorno bipolar. Nesse momento, eu estou estagiando por um valor de R$ 455 por mês e recebo uma bolsa da faculdade para ajudar com a alimentação. No total, não dá nem R$ 1.000 por mês. Ultimamente, tenho feito trabalhos por fora para complementar a renda. Já estive em situações piores. Houveram tempos em que eu me virava com R$ 250 por mês para me sustentar. Agora que eu já te dei os números, vou te contextualizar sobre os fatos. Eu moro em uma residência estudantil na cidade da minha faculdade e meus pais moram a 12 horas de distância. Antes da pandemia, eu namorava e morava com meu ex nessa casa. Já tinha começado a conseguir uns trabalhos por fora e desde 2019 meus pais já não mandavam mais R$ 1 pra mim, porque eu estava conseguindo me virar sozinha desde que comecei a receber a bolsa da faculdade. E também porque minha irmã perdeu a bolsa dela e precisava mais do que eu, e estamos em estados diferentes. Eu sempre fui muito responsável quando o assunto era dinheiro. Meu pai é consumidor compulsivo e eu sempre tive medo de chegar no nível que ele chegou. Veio a pandemia, fui pra casa dos meus pais, ajudei com o que podia e nós passávamos bem. O surto começou quando eu voltei pra cidade onde eu estudo. Fui chamada para começar o estágio. E meu namorado, mais de 3 anos juntos, resolveu terminar. Eu estava totalmente sozinha na cidade, não tinha como voltar pra casa dos meus pais, o custo da passagem era alto. Os amigos que eu achava que podia contar simplesmente me largaram de mão e eu corri para pessoas que eu nem sabia que podiam me dar apoio, mas me deram. Gabi, eu passei 2 semanas pulando de casa em casa, gastando valores absurdos. E quando eu finalmente voltei para casa, eu perdi completamente o senso da realidade e comecei a comprar compulsivamente. Era delivery, compra online, viagem, só saía de Uber. Comecei com um consumo compulsivo de comida e bebida alcoólica. Cheguei a usar drogas sintéticas, tudo para fugir da realidade. Uma das características do meu transtorno é esse gasto descontrolado de dinheiro, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Por incrível que pareça, no fim do ano de 2021, eu ainda tinha algum controle das minhas finanças. Mas no final do ano, minha família veio de férias e foram 20 dias praticamente gastando 200 a 3 mil reais. Deve ter um zero aí a mais. 200 a 300 reais por dia. Eu quero acreditar. Lembrando que eu não ganho nem R$ 1.000 por mês. Quando eles foram embora, veio um amigo meu e eu fiz o mesmo. Sem contar que quando eu estava sozinha, qualquer estranhamento com o meu ex me fazia gastar ainda mais com qualquer coisa que me fizesse apagar por um instante. Cheguei a viajar 2 vezes e também fiquei muito doente, gastos com remédio. Vai fazer 1 ano do término e eu finalmente consegui restabelecer um pouco da minha sanidade mental com muita terapia e os remédios que o psiquiatra passou. Mas agora eu devo R$ 16.000 e eu não faço ideia de como pagar. Meu estágio encerra esse mês e eu não queria abrir mão da minha graduação para trabalhar em turno integral, porque ainda assim seria muito tempo para conseguir pagar tudo isso. Não sei se consigo contar isso para os meus pais. Eu estou com muita vergonha de mim. O que eu faço? Já procurei estágios novos, mas eu não encontrei. Se eu deixar de pagar, a dívida me devora em juros. Meus pais estão desempregados, então seria mais um estresse que eu nem sei se eles conseguiriam resolver. Eu não estou encontrando trabalhos que sejam de tarde / noite. E também não tenho nenhuma especialização, muito menos tempo hábil para conseguir uma e conseguir um emprego. Já cogitei vender packs, mas eu sou totalmente fora do padrão e não sei se daria certo. 1000 perdões pelo e-mail enorme, Gabi. Eu espero que você consiga me aconselhar. Beijos. Amo muito o seu canal. Menor que 3. Eu vou dar agora um dos piores conselhos que alguém poderia dar, mas é que quando a gente entra numa situação assim, eu acho que é bom a gente entender como as coisas funcionam. E a real é que paga barato quem deve. Se você tem uma dívida que você cria, por exemplo, de cartão de crédito, que eu imagino que deve ser o seu caso, do jeito que você falou,
e você deixa essa dívida lá e não paga ela, com o passar do tempo, realmente, essa dívida aumenta. Mas, para você entender a lógica de como funciona uma dívida, essa dívida, os juros dela vai aumentando. Se você não paga, tem uma hora que pro banco é melhor que ele receba alguma coisa, se eles perceberem que você não vai pagar, é melhor eles receberem alguma coisa do que não receber nada. Então, eles vão querer criar um acordo com você. E você consegue diminuir muito essa dívida fazendo um acordo. É claro que isso tem consequências pro seu nome, pro seu crédito. Você vai ficar com o nome sujo, tem todas essas consequências aí. Pra você conseguir depois um outro cartão de crédito, pra você conseguir financiar alguma coisa, vai ser muito difícil, porque o seu nome vai estar sujo, o seu score no Serasa vai estar baixo, e você cria esses outros problemas. Mas você consegue ainda, eventualmente, pagar essa dívida e limpar o seu nome. O seu crédito, ele vai com o tempo, vai demorar um tempo, mas as consequências disso são, vai ser difícil conseguir um cartão de crédito, coisas do tipo. Mas não tem outras consequências maiores pra você, tá? Você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir ter sua vida, você vai conseguir ter suas coisas, desde que você pague elas no débito. E o que eu tô fazendo aqui é te acalmar e dizer que isso não é o fim do mundo. Tá tudo bem. Tem consequências maiores, essas coisas, tipo, de você ficar devendo, tipo, muita grana, e tem que ser muita grana. Quando você tem, tipo, um imóvel, um carro, alguma coisa assim. Porque daí eles vão pegar os seus bens e eles vão leiloar. E aí é uma merda. Mas também tem que ser uma dívida grande que vale a pena ser leiloado um apartamento, que também não é todo juiz que autoriza você leiloar um apartamento. Quando a pessoa tem uma dívida de 16 mil reais, sabe? Que um apartamento vale muito mais. Então eles consideram que é uma coisa meio descabida. Então tem coisas assim que eu sei que é ruim. E tem consequências de você ficar com o nome sujo, etc. Mas consequências maiores não tem. Então o que você pode fazer é deixar essa dívida lá. Abre uma outra conta num outro banco. Aí agora você não tem mais cartão de crédito. Você passa a gastar no débito. Então você só vai gastar o dinheiro que você tem. E faça limitações desse tipo para que você não consiga mais gastar, não ter mais dinheiro para você gastar e ficar descontrolado. E deixa lá. E aí, quando você puder, quando você tiver juntado uma graninha, você vê se você consegue negociar essa dívida. E deixa. Não é o fim do mundo. Você não vai morrer por causa disso. Isso não vai, assim, acabar com a sua vida. Não vai. Pode ficar tranquilo. Eu acho que nessas horas, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar as coisas em perspectiva e entender as consequências reais das coisas que a gente fez, sabe? E entender que a vida não acaba quando a gente deve assim, sabe? Uma hora ou outra você vai conseguir resolver esse problema. Vai ser chato. Mas é isso, é também às vezes lições pra gente aprender coisas. Morrer não vai, ser presa não vai, então tudo vai ficar bem no final. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, tudo bem contigo e com o Black? Espero que esteja bem. Sou a Beatriz, tenho 25 anos e namorava com o Felipe, de 31 anos, desde quando eu tinha 20 e ele 25 para 26. Eu era apaixonada por ele e eu achava que ele era por mim. A gente passeava muito, curtia bastante. Eu jurava que ia casar com esse homem, porque eu não tinha visto ele falando de outra mulher para amigos. Essas brincadeiras, você sabe, né? Nesse ano, em março, ficamos noivos. Eu senti que o nosso relacionamento tinha esfriado, mas achei que era por causa do tempo que estávamos juntos. 6 anos juntos, 5 de namoro, coisa que qualquer outro casal teria. Gabi, no dia dos pais, eu vim passar com ele na casa do meu pai. Meus pais são divorciados, mãe mora numa cidade grande, perto da capital, e pai mora bem no interior mesmo. E ele estava bastante tempo no celular, escrevendo rápido, mas eu achei que era a mãe dele preocupada porque ele tinha que ir trabalhar cedo no outro dia e teríamos umas horas de viagem à frente. No início da noite ele foi tomar banho pra gente pegar a estrada sentido casa, e o celular dele vibrou. Eu peguei achando que era a mãe dele pra responder. Eu tenho a senha. Mas quando vejo, era a minha mãe que tinha mandado a seguinte mensagem: "Cadê você, Fifi?" E emoji daquele bonequinho que quer pau, sabe? Vocês sabem qual que é, aquele emoji, ele quer pau. Fifi é um apelido que toda a família chama ele. E conforme eu subi a conversa, eu vi essas mensagens maliciosas, locais onde eles se encontravam, e nudes enviados um ao outro. Que pariu! Sério, Gabi, eu comecei a tremer de ódio e chorava de raiva. Fui andando pra casa da minha avó, de lá liguei e falei que ia dormir lá, porque eu tava malzinha.
Fui embora cedo no outro dia, cheguei correndo no nosso apartamento e logo peguei o computador dele, onde ele deixava o WhatsApp web logado direto. E fui acompanhando a conversa deles ao vivo. Eles tinham marcado de ir numa cafeteria cara aqui da cidade. Ela quem ia pagar e depois eles iam fazer amor. E depois eu fui comparando as horas extras e as saídas com a minha mãe. Nessa hora, como eu tava sozinha em casa, eu surtei horrores. Chorei, destruí as roupas dele, as coisas dele e deixei a mala dele na portaria e avisei pra que ele não subisse nunca mais no meu apartamento. Eu fiquei trancada naquele lugar remoendo tudo, até que eu recebo uma ligação da minha mãe perguntando por que eu tinha feito tudo isso com o Felipe. Eu respondi que se ela colocasse os neurônios dela pra funcionar, ela iria entender. Eu avisei no trabalho que eu ia tirar uma semana abonada que tinha pego da eleição de 2020. Desci pra pegar o carro e ir na casa do meu pai. Chegando lá, quem está? Os dois perguntando por que a diaba aqui fez tudo de ruim para o anjinho. Minha mãe é pior, me confrontando como se eu tivesse feito algo extremamente ruim. Falando não se trata desse jeito nem um ficante, quem dirá um marido. Eu não aguentei, xinguei ela, ele e bati nos dois de tanta raiva. Sério, os dois guardas e os vizinhos tiveram que me segurar porque eu já tava rasgando a camiseta dele de tanto ódio. Nessa briga, eu descobri que eu já tava levando chifres desde 2019. Se eu não tivesse descoberto, iriam continuar a se encontrar sim. Além dele falar na minha cara que sempre quis ficar com a minha mãe, que é muito melhor que eu, e pra acabar com os pequis de Goiás, cheguei na casa do meu pai e fui ver o Insta pra desativar durante uma semana. Chego lá e vejo a fotinho dos dois juntos. E na bio dele, a aliança e o arroba dela. E no dela, o arroba dele. Sério, Gabi, ele podia me trair com qualquer pessoa do mundo. Mas com a minha mãe, com quem eu tinha mais confiança, eu contava os meus medos e desejos pra ela. E ainda mais com a hipocrisia dela, que disse que só faria amor com outro homem só depois do casamento, que o Senhor Jesus não gosta. Mas acho que ele também não concorda em roubar o namorado da filha. Gabi, eu quero saber como eu volto pras redes sociais, pro trabalho, pra cidade, com toda essa humilhação. Muita gente viu a briga e deve ter tirado foto e gravado, além daquele telefone sem fio da fofoca, né? Espero que você possa me ajudar, Gabs. Beijos. Menor que 3. Você não pode cair nessa de ficar com vergonha do que você passou. Porque quem fudeu o rolê, quem tem que se sentir humilhado, quem tem que sentir vergonha do que fez, não é você. Que foi a pessoa mais correta do mundo e que sofreu uma traição dupla. Você é a vítima. Quem tem que sentir vergonha de tudo isso é o seu ex-noivo e a sua ex-mãe. São eles que têm que se sentir extremamente envergonhados disso. Então o que você vai fazer é, você vai colocar a sua coroa, você não vai deixar a sua cabeça cair e você expõe o rolê. Fala, eu sofri uma traição com uma pessoa muito próxima da minha família, porque não pode ficar falando muitos nomes, não pode dar a entender quem é pra ninguém te processar depois. E você vai deixar essa história toda bem clara pra todo mundo saber o que eles fizeram e você não vai sentir vergonha do que aconteceu com você. E você vai falar disso pra todo mundo. É isso. Todo mundo vai saber que eles foram os escrotos, que eles foram os filhos da puta, que eles fizeram isso com você, que eles são sem caráter. Você não fez nada. Você não pode ter vergonha dessa história. E eu sei que é muito normal a gente querer se fechar e a gente não querer que as pessoas saibam disso, sentir vergonha. Só que a gente não fez nada pra merecer isso. Se a gente esteve com uma pessoa que não teve o mínimo de respeito pela gente por anos, isso não é culpa nossa. É uma falha de caráter daquela outra pessoa. Você não vai ter vergonha disso. Você vai enterrar essa vergonha com Deus. Você vai entender que isso foi uma coisa que foi colocada em você e que você não tem que ter vergonha de nada disso. Se te perguntarem, você vai falar. Porque você não tem que ter vergonha. A não ser que te machuque muito e você não queira. E aí você deixa claro pra pessoa que você não quer falar sobre isso porque é um assunto que te traz muita tristeza. Mas vergonha do que aconteceu com você, nunca. Que isso fique bem claro. Eu até sentei bem assim, no coisa do banquinho. Não é pra ter vergonha nunca de uma coisa que você nem fez. Que não é culpa sua. Que você não escolheu. Nunca na sua vida. A humilhação não é humilhação. Humilhação é o que eles precisam passar. É o que eles precisam sentir do que eles fizeram, não você. Você não fez nada. Você é uma pessoa corretíssima, que só fez coisas direitas e que você não merecia isso. Você não tem que sentir vergonha de nada. Nada! Enfia isso na sua cabeça. Que as pessoas vão fofocar e elas não estão fofocando sobre você, elas estão sentindo pena de você.
no máximo. Elas sentem compaixão por você. Ninguém acha que você tá errada nessa história. Elas estão fofocando sobre eles, sobre o que eles fizeram, não sobre você. E eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é não sentir vergonha disso e falar disso pra todo mundo mesmo, porque eu acho que essa é a melhor vingança que você pode dar, sabe? É de você ter uma vida ótima depois, de você não querer guardar isso, porque daí você só tá protegendo eles e não você. E viver a sua vida e ser o mais feliz possível. Se você tem alguma dúvida, alguma crise existencial, alguma coisa que você acha que eu ou a galera dos comentários pode te ajudar, manda um e-mail pra mimimi@gabifadel.com. Não se esquece também de mandar um e-mail contando o que aconteceu depois que você apareceu por aqui, pra esse mesmo e-mail, mas com a hashtag #ex-mimimi. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você não se inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!